Teremos uma guerra entre consciência e natureza, entre o desejo de permanecer e a existência do fluxo. Essa guerra pode ser completamente fútil e frustrante, um círculo vicioso, porque há um conflito entre duas partes da mesma coisa. Necessariamente, acaba em pensamento e ação, em círculos que vão a lugar nenhum, cada vez mais rápido. Pois quando não conseguimos ver que nossa vida é mudança, nos colocamos contra nós mesmos e acabamos como ouroboros, como a cobra confusa que tenta comer a própria cauda. O ouroboros é o símbolo perene de todos os ciclos viciosos, de todas as tentativas de partir o ser e fazer com que uma parte domine a outra. Por mais que lutemos, consertar nunca vai fazer com que a mudança seja compreensível. O único jeito de entender a mudança é mergulhar nela, mover-se com ela e entrar na dança. A religião, como a maioria de nós conhece, obviamente tenta entender a vida com fixidez, tenta dar sentido a esse mundo mutável ao relacioná-lo com um Deus imutável. E definindo sua meta e seu propósito como uma vida imortal, em que o indivíduo se une com a natureza imutável da divindade. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua os ilumine. Da mesma forma, tenta entender os rodopios da história ao relacioná-la com as leis fixas do eterno absoluto, cujo mundo dura para sempre. Arrumamos um problema para nós ao misturar o inteligível com a ideia da fixidez. Achamos que é impossível entender a vida, a não ser que o fluxo de eventos possa caber de algum jeito em uma moldura de formas rígidas. Para ser compreendida, a vida tem que ser compreensível em termos de leis e ideias fixas, e elas, por sua vez, devem corresponder às realidades internas e imutáveis por trás da cena caminhante. Mas se é isso que significa entender a vida, estamos nos dando a tarefa impossível de fixar o fluxo. Antes de descobrir se há um jeito melhor de entender o nosso universo, devemos ver com clareza como essa confusão entre fixidez e sentido se deu. A raiz do problema é que desenvolvemos a capacidade de pensar de forma tão rápida e unilateral que esquecemos a relação adequada entre ideias e eventos. O pensamento consciente criou um mundo próprio. E quando esse mundo entra em conflito com o mundo real, temos a sensação de grande discordância entre eu, o pensador consciente, e a natureza. Esse desenvolvimento unilateral do ser humano não é exclusivo de intelectuais ou gente cabeça.
que são os exemplos extremos de uma tendência que afeta a nossa civilização por completo? O que esquecemos é que pensamos, e palavras são convenções, que é fatal levar convenções a sério demais. Convenções são conveniências sociais. Um exemplo é o dinheiro. O dinheiro acabou com as demais. Mas é absurdo levar o dinheiro a sério demais e confundi-lo com riqueza de verdade. Como não faz bem comer dinheiro, nem vestir dinheiro como se fosse roupa. O dinheiro é mais ou menos estático, pois ouro, prata, papel moeda ou um saldo bancário podem sossegar por bastante tempo. Mas riqueza de verdade, como comida, é perecível. Dessa forma, uma comunidade pode possuir todo o ouro do mundo, mas se não cuidar da colheita, vai passar fome. Mais ou menos da mesma forma, os pensamentos, as ideias e as palavras são moedas das coisas reais. Não são as coisas reais. E, embora as representem, não correspondem nada a elas em vários aspectos. O mesmo que vale para a relação entre dinheiro e riqueza, vale para a relação entre pensamentos e coisas. Ideias e palavras são mais ou menos fixas, enquanto coisas reais mudam. É mais fácil dizer eu do que apontar para o próprio corpo e dizer quero. É mais fácil tentar indicar um sentimento indefinido que na boca e no estômago. Também é conveniente concordar com o uso das mesmas palavras para as mesmas coisas e manter essas palavras fixadas, apesar das constantes mudanças das coisas que indicamos. No começo, o poder das palavras pode ter parecido mágico, e, de fato, os milagres ordidos pelo pensamento verbal justificam essa impressão. Que maravilha deve ter sido ficar longe das inconveniências das línguas de sinais e chamar um amigo simplesmente fazendo um barulho, o nome dele. Não espanta que nomes tenham sido considerados manifestações assombrosas de poder sobrenatural, e que as pessoas identificassem o nome com a própria alma ou usassem para invocar forças espirituais. Na verdade, o poder das palavras subiu à cabeça do ser humano em mais de uma maneira. Definir tornou quase a mesma coisa que entender. Ainda mais importante, as palavras permitiram que o ser humano se definisse, se rotulasse certas partes da sua experiência como eu. Talvez esse seja o significado da antiga intenção do nome com a alma, pois definir é isolar. Tirar formas complexas do fluxo da vida e dizer, isso sou eu. Ao se nomear e se definir, o ser humano sente que tem uma identidade. Dessa forma, ele começa a se sentir como as palavras, separado e estático, como completo ao mundo fluido e real na natureza, com o sentimento de separação, a natureza de um lado e o ser humano do outro.
linguagem e pensamento se envolvem no conflito. E a mágica que faz com que possa chamar alguém, nomeando, passa a ser aplicada no universo. Esses poderes são nomeados, personificados e invocados na mitologia e na religião. Os processos naturais se tornam inteligíveis, porque todos os processos regulares, como a rotação das estrelas e as estações do ano, podem ser encaixados em palavras e atributos, atividade dos deuses ou de Deus, a palavra eterna. Mais tarde, a ciência emprega o mesmo procedimento, estudando todo tipo de regularidade do universo, nomeando, classificando e fazendo uso disso de formas ainda mais miraculosas.